Eu me chamo Helena Maldonado, sou brasileira e filha de peruanos. Sou uma pessoa idosa e também com uma saúde frágil. Por causa do tamanho de meu testemunho, que é muito grande, não irei mandar por áudio por ser cansativo para a minha voz, que é fraca, e estarei mandando por escritos. Sou uma ex-bruxa que tive experiências sobrenaturais, e irei revelar o que está em oculto no mundo espiritual, que também pode ser chamado de mundo invisível. Eu fui uma bruxa que serviu a Satanás há mais de 20 anos. Como meu testemunho é longo, é a experiência de uma vida que daria quase 30 livros. Irei escrever os relatos mais importantes para me lembrar de falar. Minha filha disse: "Mãe, escreva um livro das suas experiências que irá vender muito." Eu disse: "Minha filha, se eu vender um relato desses, os mais pobres não terão condições para comprar e nunca saberão o que Satanás faz em oculto. E os ímpios, como vão se converter? Se já não tem interesse de ouvir um relato desses, não vai gastar um centavo no meu livro. Eu prefiro relatar o meu testemunho e postar em uma página na internet para que o mundo inteiro saiba de todas as armações de Satanás." Se você não acredita, o mundo espiritual não muda. Se você diz que é mentira, a minha família é a prova de quem eu fui por conviver comigo. Quem diz que uma experiência é mentirosa, afirma que estava com a pessoa na mesma casa e no mesmo quarto no momento da experiência sobrenatural. Quem só pode testificar das minhas experiências são os meus 2 filhos e meu esposo, que acompanharam toda a minha vida sobrenatural no mundo das trevas e da luz. Eles presenciaram coisas sobrenaturais que aconteceram comigo quando era uma bruxa, diferente daqueles que não são do seio da família e julgam sem ter nenhum conhecimento. Eu tive experiências profundas tão espirituais que passei no meu quarto, que mesmo o meu esposo estando comigo deitado não pôde presenciar por não ter o dom da visão espiritual. Eu via e falava para ele, que acreditou pelo nível espiritual que eu tinha, depois que ele me viu flutuar no meu quintal quando era uma bruxa e nunca mais duvidou das forças espirituais. E tem aqueles que não viram a pessoa passar pela experiência, e não conhece o nível espiritual que a pessoa alcançou e tenta confrontar. E o pior é julgar a reputação e o caráter de uma pessoa que não conhece apenas por não concordar. Isso é perigoso em falar algo que não sabe, baseado em opinião própria, porque não crer em tal experiência, e por achar um absurdo, tenta procurar uma explicação usando versículos isolados para beneficiar o seu ego de conhecimento teológico. Ninguém letrado na teologia pode entender o que é uma experiência se nunca teve. Com certeza não irá entender as experiências alheias. A melhor opção é, se não crer, não assista. Mas muitos são curiosos, e especulam para falar mal depois, com a maldade em seu coração de dizer tais coisas. Esses não são libertos, e têm o coração sujo e manchado da malignidade das trevas. Eu, quando era uma bruxa, tinha essa maldade no coração de deturpar os cristãos. Eu estudei vários livros de magia de diversas culturas e países quando era adolescente. A minha mãe permitiu, pensando ela que isso não iria afetar a minha vida. Eu estudei livros satânicos, Wicca, extraterrestre, magia negra, e assim me tornei uma bruxa misturada com outras religiões de magias. E logo consegui ingressar no mundo das bruxas ainda bem jovem, com 20 anos de idade, em 1980. Eu conheci um homem que foi meu namorado. Ele era engenheiro e andava no estilo de roqueiro. Ele, sabendo da minha intenção em aprender bruxaria, me apresentou a um bruxo Wicca que é líder de Coven. Quem não sabe, Coven significa grupo de bruxos e bruxas da mesma escola. Eu entrei para a escola e comecei a ser iniciada no ensino e na prática. Tem escolas Wicca que as bruxas e bruxos escolhem os seus próprios nomes. Já na escola onde eu entrei, o bruxo líder escolhia um nome para os seus alunos. Quando ele foi escolher o meu nome, um espírito impediu dele escolher, e disse que se encarregaria em escolher um nome para mim. O que eu aprendi na minha iniciação de bruxa? Aprendi que existem deuses, deusas e criaturas, sobre as leis mágicas e universais que controlam a natureza e os espíritos. A religião prega alegria, festas e liberdade. Que liberdade é essa de fazer tudo o que quiser para ter prazer?
O bruxo líder disse a mim: a natureza tem alma. Você está ligada com a natureza e com todos os espíritos da natureza. A alma da natureza é uma deusa e está em toda a natureza. Você pode usar a energia do universo ao seu favor, e manipular a energia da natureza através da sua fé. No começo tudo parece contos de fada, mas não é. Tudo é a realidade. O que não se pode enxergar hoje, um dia irá ver o invisível. No momento da sua iniciação, irá apenas sentir a presença dos deuses e deusas. Eu cheguei perto de uma árvore com o meu líder, e ele disse que o espírito da deusa estava na árvore, e quando toquei no tronco, senti uma forte energia controlar o meu corpo. Quando tirei a minha mão da árvore, aquela energia saiu de mim. O líder disse: a deusa pode sair da árvore e entrar em você. O bruxo me deu uma folha para eu mastigar e engolir, e quando fiz isso, o meu corpo foi tomado por uma força estranha. Naquele momento perdi o controle da minha vida por dar essa legalidade. No dia 31 de outubro, o nosso líder realizou o sabá. O nome da festa chamada é Samhain, que foi realizada no dia da comemoração do Halloween. Essa festa foi realizada dentro de um círculo, e nesse dia clamamos aos deuses e meditamos. Um caldeirão cheio de maçãs, água dentro e velas pretas e de outras cores estavam ao redor. Um atame, que é um punhal de sacrifício, e as maçãs foram comidas pelos integrantes. E bebíamos o vinho dos deuses e agradecemos a deusa, os deuses e os espíritos ancestrais. Tudo isso foi realizado em uma chácara alugada. Pastores que alugam chácaras para retiro espiritual de igreja, pisam em território consagrado levando um povo despreparado que ao voltarem para suas casas, levarão todos os tipos de maldições. Se for um povo santo, além de quebrar a maldição do lugar com as suas orações, nada de ruim vai afetar as suas vidas. O meu alerta é para essas igrejas que vivem na carne e alugam chácaras para fazerem orações. Participei do esbate, que é uma festa de bruxaria também realizada na chácara. Essa festa de ritual é feita na lua cheia, sendo consagrada à deusa da lua, que é oferecido maçã, vinho, flores brancas e tem caldeirão com os elementos dentro que são oferecidos à deusa. E ali fizemos pedido à lua. Naquele momento, todos foram tomados por uma energia estranha e todos ficaram em transe espiritual. Todos estavam com os rostos duros, a mente distante do que estava acontecendo. As nossas vozes mudaram, e estávamos hipnotizados pelos feitiços dos deuses. Nossas pupilas estavam dilatadas, e nossos batimentos cardíacos estavam lentos. Eu estava estranha na casa dos meus pais. Vestia vestidos de cor preta e vermelha. O meu líder se apaixonou por mim e marcava para a gente fazer rituais sozinhos. Ele queria me preparar mais rápido por eu ser a mais nova do convênio ou grupo. Ele disse que alguns segredos da magia iriam ser revelados a mim e não ao grupo. Ele me disse: amanhã irá se apresentar a deusa. Iremos ao bosque. Não se esqueça de vir bonita para ela. Se pinte com a melhor maquiagem e venha com os mais belos brincos. Você irá ser a melhor oferta desse ritual. No dia seguinte, um líder fez um altar no bosque e um pentagrama de ferro, e neles colocou os 4 elementos, que são a água, a terra, o fogo e o ar. Esses 4 elementos foram colocados no pentagrama, que foi a pedra simbolizando a terra, a botija de água simbolizando a água, a vela preta e a vela branca juntas simbolizando o fogo, o incensário simbolizando o ar, e no centro 2 estatuetas de 2 deuses. E o bruxo disse que a vela branca é para a estatueta masculina, e a vela preta para a estatueta feminina. O deus simboliza o bem, e a deusa simboliza o mal, equilibrando as duas forças no mundo, significando a bondade dos deuses e também o castigo para os rebeldes. O bruxo disse que essas estatuetas podiam criar vida, e todo objeto podia criar vida através da magia, e também disse que o altar era a casa dos deuses. Ele fez um círculo mágico gigante naquele bosque onde iria praticar o ritual. Ele disse que o círculo mágico protege quem está dentro, e se algum bruxo lança algum feitiço, não pode acertar na pessoa quando entra naquele círculo de magia. O círculo também protege que alguma vidente saiba da vida de alguma bruxa. Todos os planos dos bruxos ficam presos naquele círculo. Tudo o que eles pedem ali, nenhum bruxo curioso consegue saber.
nem em bola de cristal o que se passa ali dentro. Quando se quer fazer o mal a alguém fazendo ritual dentro do círculo, os bruxos conseguem acumular energias negativas dentro do círculo e lançar na vida de alguém, seja para realizar os sonhos daquela pessoa ou para atacar com maldições. Depende do propósito do ritual. A energia fica presa dentro do círculo mágico. Só quem está lá dentro é que sente as vibrações negativas, e quem está fora do círculo não sente nada. Eu ali dentro do círculo mágico senti a presença de um espírito. O bruxo disse: esse vento que está circulando no seu corpo é a deusa. Agora você consegue tocá-la mesmo sem ver. E foi o que aconteceu. Consegui tocar em algo invisível e sentia que era um corpo. O bruxo disse: quando os 4 elementos são reunidos acontecerá a manifestação dos espíritos, e a sua vontade perto deles é realizada. E o bruxo disse que o elemento éter magnetiza a vida por estar na vida, porque o éter está em todas as formas de vida do planeta. E também disse que os espíritos estão sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo por serem invisíveis não são vistos em lugares nenhum. Os espíritos se fazem sentir e não se ver, e aos poucos se revelam aos que se aprofundam na magia. Não tem época nem estação, e nem hora para os espíritos se manifestarem. Eles recebem todas as cores como oferendas: pentagrama, velas, caldeirão, foice, objetos de energia feminina e masculina. Eles oferecem várias direções e caminhos, e gostam que consagrem lugares como cemitérios, templos, memoriais, círculos de pedras ou de flores para suas manifestações. A magia se conecta quando a bruxa traz para si todas as energias da natureza, e medita se comunicando com as forças espirituais. O elemento espírito na bruxaria traz coisas para a vida das bruxas, fazendo nascer seus sonhos e morrer as suas misérias. E o bruxo disse que esses rituais que fiz no bosque, eu podia fazer na minha casa ou no quintal. E ainda disse que se eu construísse um altar de ritual em meu quarto, ali seria a casa dos deuses e espíritos. Sabendo das intenções do bruxo, eu saí da sua escola. Não queria deixar o meu namorado para ficar com ele, e a partir desse dia comecei a fazer esses rituais dentro do meu lar, o que trouxe perturbações para os meus pais. E os meus pais, com medo de mim, me mandaram embora. Tive que morar na casa desocupada de um tio meu, onde transformei aquele lugar em casa de demônios. Um demônio que se passa pelos deuses apareceu em minha casa com uma forma humana. Ele era loiro, e usava terno e gravata. Esse homem colocou a mão em minha cabeça e disse: seu nome será Agnes a partir de hoje. Eu fui batizada com esse nome, e depois o mesmo homem apareceu a mim na forma de um índio e me trouxe uma ordem para eu fazer. Meses depois me apareceu na forma de um padre, e eu pensei que era outra pessoa, e ele se revelou dizendo: não se lembra de mim não, eu que lhe dei o nome de Agnes. E naquele momento ele disse: eu serei o seu espírito guardião. Outros dias ele apareceu com a forma de uma linda mulher para me transmitir uma mensagem. Outro dia ele tomou a aparência do meu pai e veio no meu portão. Eu levei um susto, até porque, o meu pai, por ter medo de mim, nunca veio me visitar, e naquele dia eu até fiquei alegre, mas o espírito se revelou quem era para minha decepção. E depois, no outro dia ele veio na forma da cantora Carmen Miranda, que já era falecida há muito tempo. Eu pensei que tratava da alma dela que estava entre nós, e logo aquele espírito assumiu a forma do apresentador Faustão. Como Faustão está vivo, eu já sabia que não era o espírito dele, e que se tratava do espírito guardião. Essas são as várias facetas que os demônios usam para enganar os adeptos do espiritismo, se passando por quem já morreu. Um mesmo demônio pode aparecer com várias formas diferentes de diversas pessoas mortas ou vivas. Eu disse a ele: veio na forma de Carmen Miranda, porque o espírito dela que está vagando não se manifestou, e veio o Senhor se passando por ela. Afinal, os espíritos dos mortos ficam entre nós, ou não podem ficar mais na Terra. Eles vão para outros planetas, dimensões ou planos espirituais. O espírito sem querer acabou revelando algo para mim, de que os mortos não voltam mais. Ele disse: os espíritos de todos que morrem vão para o céu, que é o nosso lar, por isso que eles não voltam mais. Quando eu descobri que os espíritos dos mortos não voltam mais, o demônio poderia revelar que uns vão ao céu, e outros ao inferno.
Ele mentiu dizendo que todos vão ao céu, e ocultou a existência do inferno como se não existisse. Esse é o objetivo deles. Anos mais tarde, por me tornar uma bruxa importante para a obra das trevas, um deles me levou ao inferno. Essa parte irei relatar mais para frente quando me afundei no mundo da escuridão. Tudo o que o bruxo me disse estava acontecendo. O que era invisível já não era mais. As cortinas espirituais do mundo das trevas tinham se aberto aos meus olhos. O que irei falar aqui é a respeito de como eu manipulava magia através dos elementos naturais. Não se escandalize. Isso faz parte das revelações ocultas das coisas intermediárias que me davam poderes. As coisas que mediavam uma jovem aos espíritos sombrios do ocultismo. Eu comecei a fazer magias, manipulando os 4 elementos tanto para fazer o bem, quanto para o mal. Eu fazia um círculo mágico no meu quintal para a invocação, e manipulava o elemento terra com uma erva que nasce dela ou pedra. O círculo demarcava o território e consagrava o local. Qual era o significado do círculo mágico na magia? O círculo, por ser uma esfera, significa o gerar a vida. O planeta Terra é esférico e contém vidas nele. A barriga da gestante é esférica e contém vidas. E o ovo também. Palavras são conjuradas dentro do círculo que magnetiza tudo o que está dentro. Com o punhal eu tocava a terra, e a outra mão levantava ao céu, ligando os espíritos malignos dos ares com os da terra, e ali invocava os espíritos ligando os 3 mundos que são a terra, o mundo espiritual de cima que é o céu, e o mundo espiritual de baixo que é o inferno. Eu trabalhava com o elemento terra para prosperidade, vida financeira, mulher que queria engravidar. Essas pessoas me procuravam. A estação para esse ritual com a terra é o inverno. A terra para a magia significa o que gera vida, ou dar a existência baseado na criação do primeiro homem. E ao pó retornaremos voltando à terra de novo. A terra se pode tocar, e nela se constrói casas, e a alimentação que dá comida que por ela nasce chamada de feminina, por ser geradora da vida. Os bruxos chamam de mãe terra por prover tudo, todos os bens da terra, a fertilidade, comida e tudo o que há na terra. A terra para a bruxaria significa direção ao norte, igual aos navios perdidos em alto mar, e usam a bússola em direção ao norte. Os rituais para o elemento terra é à meia-noite, que é a hora dos segredos das trevas. É nesse horário que as bruxas se reúnem para obter conhecimento dos espíritos. Os lugares da terra para a invocação são porões, tocas, fossos, nomes que representam a terra, argila, e caminhar sobre a terra consagrada para obter energia dela. O fundo da terra é escuro, e revela segredos ocultos e mistérios da escuridão embaixo da terra que é pura treva ou inferno, e os cristais que pertencem à terra são usados para a conexão com os espíritos. Em uma escavação na terra, no fundo se encontram pedras preciosas que significam para a bruxaria, algo de importante que vem do fundo da terra onde não se pode ver, e tem que escavar para descobrir até achar as pedras preciosas. À meia-noite, esses segredos ocultos do fundo da terra são revelados aos bruxos, e as manifestações invisíveis são trazidas à realidade. O que muitos não acreditam que existe se materializa. Exemplo, um demônio que não se consegue ver, ou um sonho de querer possuir um apartamento. O apartamento não existe na posse da pessoa, só existe em sua mente, e se torna realidade e a pessoa conquista. Eu trabalhava com elemento ar, e muitos me procuravam para ser eloquente. Foi um caso de um pregador. Um político queria falar bonito e me procurou. Um rapaz queria passar na prova para entrar em uma universidade muito concorrida. Ele pediu inteligência, e um empresário me pediu uma mente brilhante nos negócios. Através do ar, respiramos a natureza onde está a presença dos deuses, e todos os seres vivos respiram o ar para sobreviver segundo a bruxaria. Assim como o vento que sopra e faz voar os objetos para longe, eu usava a magia do vento para expulsar o mal da vida das pessoas para longe, e mandava o vento trazer as bênçãos para as pessoas. Como os demônios enganam, eu fazia a magia do vento, para tirar da paralisação a vida das pessoas que não andava para frente, e pedia para o vento da magia movimentar tudo o que estava parado, e empurrar a pessoa para frente em busca do sucesso. E quando queria roubar a bênção de alguém, fazia um ritual com o meu próprio ar.
Quando inspirava para dentro, eu trazia todas as qualidades, a alegria da pessoa para mim, e quando expirava para fora, lançava minha tristeza e toda a carga negativa para a pessoa. Eu inspirava e absorvia o da pessoa, e expirava e lançava para fora o meu, e a outra pessoa absorvia. O ar para a bruxaria é aquele elemento que não se pode pegar por ser invisível, e não se pode tocar. Se expande e se manifesta através da massa, liga o céu e a terra por se formar nos ares. O ar é o sopro de vida da deusa segundo a bruxaria. Ela assopra o ar, e traz a energia da vida do céu à terra trazendo objetos sem vida e traz a vida. Exemplo, uma boneca. O ar é o sopro da deusa que conecta os seres vivos. Eu usava esse elemento para se conectar à deusa e receber dons. Os horários para usar esse elemento é antes do sol nascer, que são às 6 da manhã. O horário do ritual do vento são às 6 da manhã. A sua direção é o leste. O som do ar, ouvir as vozes do ar, e os barulhos das coisas e todos os sons do ambiente através da meditação com os olhos fechados. Ajudava-me a enxergar o tipo de pessoa que me consultava sem conhecê-la. Até as cores da sua roupa eu sabia só em ouvir o som da voz. Eu usava o nariz da onde entra o ar para inspirar os espíritos, e trabalhava com movimentos leves corporais e flutuação. Os lugares de rituais eram montanhas ou colinas geladas onde o vento circula livremente, e o espírito que rege é a energia masculina. Os rituais para o vento são nos picos, lugares altos, torres e ondas da praia agitadas pelo vento na estação da primavera, as fumaças nos rituais onde o vento leva a magia e os leques para fazer ventos, fazem parte desse ritual. Eu manipulava o elemento água para fazer rituais sentimentais, unindo casais ou fazendo brigar, fazia crianças se tornarem homossexuais, e fazia adolescentes bonzinhos se transformarem em rapazes muito ruins. Isso era porque me pagavam para fazer esses trabalhos. A água às vezes está agitada e às vezes calma. Significa a constância e inconstância que tem energia para fazer uma pessoa ser destruída com o álcool, drogas e outras coisas, e também pode fazer a pessoa ser bem-sucedida em tudo. A água na bruxaria purifica e limpa os caminhos, e também os bruxos usam para curar as pessoas. A água é por fazer parte do corpo humano e fazer a composição do sangue. É importante para a bruxaria. O nosso corpo não sobrevive sem água. A água simboliza o sangue da deusa para os bruxos e também a energia feminina. A água tem direção ao lado oeste, assim como a água passa por 3 estados: líquido, sólido e gasoso. O ar para a bruxaria significa a passagem da vida e a morte, e depois da morte da pessoa tem a passagem da alma para o mundo espiritual. A água é como um espelho que vê o mundo espiritual. Ela é a porta do outro mundo. Eu fazia ritual, e através das vasilhas de água podia ver a vida da pessoa toda, e sabia o que estava acontecendo. Esses rituais são feitos em lagos, rios, fontes, mar, oceano, riacho, cachoeira, açudes e até em piscina. A hora do ritual é ao anoitecer, que é às 19 horas na estação de outono, que é a colheita das frutas, simbolizando a colheita das almas das pessoas que morrem. As frutas e legumes da colheita, cada um tem um paladar, que significa dar gosto para a vida, sentir as coisas. Os acessórios de rituais são caldeirão, pote, cálice, perfume, banho, objetos com água, tomar banho de ervas, água de cheiro, espelho, lâmina, conchas de água, coisas frias e geladas, beber chá e diluir as coisas nas águas. Eu trabalhava com o elemento fogo para rituais de paixões, desejos, vida sexual, impulso e ainda ligava os espíritos das pessoas aos demônios. O ritual do fogo deixa a mulher sensual chamando a atenção, e o mesmo ritual também desperta a fúria no coração do homem ao ponto de matar por ciúmes. O fogo para a bruxaria é a essência sagrada, significa a transmutação ou transformação rápida. Um fogo consegue transformar uma floresta em cinzas rapidamente e sem controle. Assim é na vida de uma pessoa, a mudança vem rápida, e as consequências vêm descontroladas. Na bruxaria, o fogo é o elemento mais espiritual que dá autoridade para qualquer bruxo no mundo espiritual, e dá um grande poder de vidência e conexão com o mundo das trevas. Aumenta a visão espiritual através dos olhos da alma,
tendo intuição sobre as coisas, sabendo o passado, presente e futuro. O diabo pode até saber do passado e presente porque ele viu com os seus próprios olhos, mas não sabe do futuro. Só Deus tem o controle do dia e do amanhã sobre nossas vidas. É sobre o futuro das pessoas que o diabo mente por não saber o que irá acontecer. A energia que opera é a masculina, através do ritual com o fogo queimando fotos e peças de uma pessoa. O bruxo consegue aniquilar um feitiço ao contrário, ajudando uma pessoa que foi enfeitiçada ou destruir a pessoa. Já que o fogo simboliza a destruição, pode destruir o mal na vida da pessoa ou destruir as bênçãos, ou até mesmo matar a vítima. Isso é a forma que o diabo tende a enganar para que o bruxo consiga seguidores para ele. Os locais onde são feitos esses rituais são em lugares onde há luzeiros, muitas velas acesas, lareiras, fogueiras, forno, academia por perder as calorias, saunas, fontes térmicas, campos elétricos, desertos, lugares secos ou quentes perto de vulcões, e perder energia através de movimentos e danças. O horário do ritual é ao meio-dia, quando o sol está forte na estação de verão, oferecendo ao Deus Sol. Os luzeiros são para projeção através da luz das velas e o fogo. Os elementos para rituais são velas, varinhas, tochas, luzeiros, pimentas, lâmpadas, lamparinas, punhal, luminária, caldeirão, ervas apimentadas, dissolver coisas em óleo ou queimar as coisas, derreter objetos, utilizar fumaça, se esquentar no fogo para a purificação, velas para energizar a pessoa, elevar a energia através das danças aos espíritos ou obter energia pelos movimentos ritualísticos. Tudo isso para ativar o calor da energia negativa e magnetizar o corpo. E depois dos 4 elementos são invocados os espíritos que trabalham neles. E terminando o ritual, se despede dos espíritos e fecha os portais, e desfaz o círculo mágico. E o bruxo sai carregado da energia daquele círculo mágico, pronto para a guerra espiritual. E tem crentes que não gosta de orar e nem de jejuar, e faz aquela oração de 1 hora, e pensa que é o suficiente para Deus. Muitos devem estar falando: por que eu demorei tanto falando dos rituais? Isso é necessário para dar veracidade de que eu era uma bruxa, e tive conhecimento de todos os tipos de invocação para não deixar os incrédulos em dúvida se eu era tudo isso, porque o que irei revelar serão coisas terríveis nesse testemunho. O meu namorado pagou a minha passagem para eu conhecer as bruxas mais poderosas da Europa. Ele seguia a religião Wicca, mas não era praticante. Depois dessa viagem que a gente foi, eu voltei mais dedicada para a magia e não tinha mais tempo para o meu namorado. Ele se incomodou por eu dar mais importância à magia do que curtir a vida com ele, e me deixou por outra moça. E foi nesse momento que conheci o meu esposo e tive 2 filhos com ele. Vou relatar como foi a minha viagem para fora do Brasil, e como conheci bruxas poderosas na magia. Irei falar da reunião das bruxas que eu participei na França. Eu conversei com bruxas antigas que diziam para mim que nas décadas de 50 e 60, as igrejas evangélicas da América Latina eram poderosas. Para quem não sabe, a América Latina são vários países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Belize, Guatemala, México e outros países que eu não sei. Eu conheço esses países porque a Convenção das Bruxas está instalada em secreto em cada país desses. As bruxas também levam o seu evangelho para outros lugares do mundo. Enquanto a igreja parou de fazer a missão, as noivas de Satanás continuam espalhando as suas sementes, levando as suas obras malignas para o mundo todo, que é ensinar a magia. Na década de 70, Satanás começou o seu plano de contaminação da igreja, e vários movimentos evangélicos começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos. O movimento carismático surge com força, onde não importava se a pessoa tinha pecado, Deus iria usar assim mesmo. Depois o movimento neopentecostal surge no Brasil, e as bruxas perceberam que não eram para se preocupar com esses movimentos. E depois descobrimos que esses movimentos foram criados pela maçonaria, e quando as igrejas sérias começaram a copiar esses movimentos, as bruxas que antes não conseguiam atingir essas igrejas com as suas magias perceberam essas legalidades,
e começaram a atacar as igrejas com feitiços através das heresias que as igrejas sérias copiaram das igrejas neopentecostais. Foi na década de 70 que as bruxas começaram a encontrar legalidade para atacar. A maçonaria financiava a Convenção das Bruxas e outras religiões, incluindo algumas igrejas evangélicas, principalmente as denominações famosas e milionárias. Por isso que eu congrego em uma igreja pequena, onde posso conversar com o pastor presidente e conhecer a vida dele. Não congrego em igrejas famosas e milionárias. Primeiro, porque não posso conhecer o fundador de uma igreja famosa para saber se ele é servo de Deus. Segundo, não congrego em igreja famosa porque a maioria está envolvida com a maçonaria, e se esses pastores fundadores se aproximassem dos membros para que eles conhecessem a vida deles seria mais fácil, mas ninguém pode ir à casa desses pastores famosos para saber quem são eles. Não podemos nem nos aproximar deles por serem celebridades. Isso é antibíblico. Não existem pastores na Bíblia que o povo não pode nem se aproximar do seu líder. Jesus foi o maior exemplo de liderança e andava rodeado de pessoas. Eu não congrego em igrejas onde não posso chegar perto desses pastores. Não podemos nem conhecer onde eles moram e o que fazem. Isso gera desconfiança que esses pastores passam por conviver longe dos seus membros. Podem estar envolvidos com a maçonaria. Na Convenção das Bruxas, alguns maçons conversavam com a gente, inclusive o pastor Billy Graham mandou alguns homens da maçonaria na Convenção das Bruxas nos Estados Unidos em secreto. Eu vi Billy Graham uma vez visitando as bruxas de alto grau da hierarquia. Não estou aqui para agradar os fãs desse homem que não aceitam a realidade, e ficam idolatrando esse homem ao ponto de acreditarem cegamente que ele era servo de Deus. Esse homem alcançou o grau superior da maçonaria. Ele atingiu o grau grã-mestre. Pode parecer loucura, mas Billy Graham foi dos poucos maçons que não pregou a teologia da prosperidade. Billy Graham não pregou porque não acreditava. Ele era um homem tão próspero que ajudou a financiar muitos projetos do ocultismo. Todo maçom acredita no arquiteto do universo e também na prosperidade. Billy Graham não pregou a teologia da prosperidade como uma estratégia de conseguir a admiração do público. E hoje os evangélicos o amam até mais do que os que pregam a teologia da prosperidade. Eu sei de tudo da maçonaria, porque a Convenção das Bruxas era financiada. Eu viajei pela Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos com o dinheiro da maçonaria. Essas religiões falsas que existem como Testemunha de Jeová, Adventismo, Mormons, Unicismo, Igreja da Cienciologia, Escolas do Quarto Caminho, grupos espíritas, grupos gnósticos, Movimento Hare Krishna, Missão da Luz Divina, Meninos de Deus, seitas satânicas, seitas ufonistas que é adoração aos extraterrestres e a seita do siloísmo. Existem diversas seitas fundadas que foram financiadas pela maçonaria. Igrejas evangélicas também são financiadas. Não todas, eu digo as famosas. Todos os maçons evangélicos podem pregar o evangelho, mas existe um código que não podem quebrar. Eles podem pregar a Bíblia inteira, mas não podem denunciar as estratégias do diabo, do ocultismo, nem podem pregar contra o pecado, contra as coisas do mundo que levam as pessoas ao pecado. Billy Graham nunca pregou contra o pecado, nem contra as coisas do mundo que são pecaminosas. Alguém já viu esse homem pregar contra a televisão ou as redes sociais? Alguém já viu esse homem pregar contra roupas curtas? O que esse homem pregava era que Jesus salva e que ele é amor e misericórdia, mas esqueceu de pregar que ele manda para o inferno. Esse homem pregava muito sobre a graça, mas nunca exortou a renunciarem ao pecado. Ele não pregava a prosperidade, mas também não pregava que o dinheiro é a raiz do mal. Billy Graham estava cumprindo o código da maçonaria que não pode pregar tudo o que está na palavra de Deus. A década de 70 foi um tempo que a maçonaria queria contaminar as igrejas que não tinham aliança com eles. Na década de 80, a maçonaria já estava se infiltrando dentro das igrejas, e na década de 90 foi aumentando esse crescimento da maçonaria e também as heresias cresciam. No ano de 2000, a maioria das igrejas foram influenciadas pela maçonaria. Os cultos já não eram santos, ficando muito modernos.
Alguns cultos tinham luzes pisca-pisca parecendo um salão de músicas do mundo. Os cultos já eram oferecidos de qualquer jeito. A nudez aumentou dentro da igreja. O povo antes entrava na igreja com muito respeito e bem trajados, com roupas bem decentes, e depois as mulheres começaram a pensar que a igreja era desfile de moda, e começaram a exibir os seus belos vestidos curtos e apertados, e as igrejas perderam a característica de uma igreja de verdade. Hoje parecem salões de encontro, onde as pessoas que não têm compromisso com Deus se reúnem, e cantam louvores modestos e uma pregação sem vida. A maçonaria vem lutando há mais de 30 anos para contaminar as igrejas. Vocês têm que acordar, igreja. Olha a frieza espiritual nos cultos. Não tem mais batismo, não há mais milagres, e nem a presença do Espírito Santo o povo sente. Os cultos mudaram e vão continuar piores, porque essa é a tendência. A maçonaria está lutando para deixar as igrejas com templos abertos, mas sem Deus operando, e não há nada que a gente possa fazer. As igrejas fizeram aliança com a maçonaria, e não vão romper esse ligamento porque é vantajoso, e Deus não vai operar enquanto as igrejas não romperem com a maçonaria. A luz não pode combinar com as trevas e a igreja não pode servir a dois senhores. Vocês têm que sair dessas igrejas, porque elas foram entregues nas mãos dos maçons. Procurem uma igreja pequena onde vocês podem conhecer o pastor fundador, e saber quem é ele. Eu aprendi o que é o Evangelho da Verdade quando era bruxa na década de 80, quando as igrejas ainda eram fortes, quando milagres aconteciam tendo batismo com o Espírito Santo e o pecado não entrava. Nessa década, quando me tornei uma bruxa, os demônios falaram tudo para as bruxas, eles revelaram as pregações que não gostavam e também sobre os tipos de cultos que eles odiavam, dos louvores que eles não suportavam ouvir e da maneira que os crentes viviam, que era uma vida consagrada a Deus e de renúncia ao mundo. E esses demônios sonhavam de mudar o jeito de cultuar a Deus e colocar os louvores gospels dentro das igrejas. Todo o plano deles de mudar as pregações e o modo dos crentes se vestirem, na época, era apenas um projeto que estava no papel, e hoje é realidade. Essas coisas se cumpriram nos dias de hoje. As pessoas que aceitam a Jesus com esse evangelho corrompido não se converteram de verdade. As pessoas são levadas pela emoção de um louvor cantado, ou uma pregação do medo cheia de manipulação. Esses cursos de homilética e oratória que são cheias de técnicas humanas para convencer as pessoas a aceitarem a Jesus, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado e juízo. Onde fica? Estão vendo igreja aonde o Evangelho chegou? Essas pregações baratas são cheias de manipulações. Tudo o que está acontecendo nas igrejas não é por acaso, nada é normal. Existem planos estratégicos de contaminação e mentes brilhantes e diabólicas no controle. A maçonaria sabia que não podiam fechar os templos, e mesmo que fizessem, o povo iria se reunir em outros lugares e manter a santidade. E a maçonaria teve a ideia de que a maior derrota da igreja não seria fechar os templos e nem matar os crentes. Isso não funcionou no Império Romano. A maçonaria estudou a Bíblia, e percebeu que o povo de Israel se afastava de Deus para adorar outros deuses. A maçonaria percebeu que todas as vezes que o povo de Israel trocava o seu Deus pelos deuses feitos por mãos humanas, Deus se afastava de Israel e os entregava aos seus inimigos. E a maçonaria percebeu que tudo aquilo que afasta os homens de Deus desperta a ira divina. O pecado sempre afastou os homens de Deus, e a idolatria é um tipo de pecado que Deus abomina. E hoje a idolatria é qualquer coisa que lhe afasta de Deus, e se coloca como primeiro em sua vida. O pecado tem sido um Deus que ninguém quer deixar por ser prazeroso, e foi o pecado que a maçonaria infiltrou na igreja. A tecnologia passou a ser um Deus que rouba o tempo das pessoas. Os videogames viciam as crianças, filmes e seriados da Netflix os jovens, as novelas e filmes de romance viciam as mulheres e o futebol os homens. A tecnologia tornou-se um Deus que tira o prazer da igreja de orar e estudar a palavra de Deus. A igreja está em batalha espiritual, mas está sendo ferida, e a cada ano perde essa guerra espiritual. A maçonaria é um guerreiro forte que foi fundada para derrotar a igreja. A maçonaria é a única religião que não combate as outras religiões.
Qualquer pessoa, sendo bruxa, feiticeiro, satanista, espírita, budista ou de qualquer religião, não precisa deixar as suas crenças para entrar na maçonaria. Até os evangélicos não precisam deixar as suas igrejas para se tornarem um maçom. A única religião que não proíbe ninguém deixar a sua crença para fazer parte da maçonaria, os famosos Illuminatis, que são as 13 famílias que controlam o mundo e governam por detrás dos políticos. Esses homens são chamados de elite mundial, senhores do dinheiro, donos do petróleo e das grandes multinacionais. Os Illuminatis também são chamados de governo invisível, porque estão controlando o mundo sem ninguém saber. Eles são chamados de governo das sombras por controlar os presidentes e ministros. Na bruxaria, a gente chamava de mão oculta. Esses homens seguem a religião da maçonaria e as controla. Todos os maçons do último grau são submissos aos Illuminatis, que têm muito mais poder aquisitivo. Tanto os Illuminatis quanto os maçons têm pactos com os demônios que ditam as regras e passam os planos do inferno para esses homens executarem na terra. Tudo de ruim que vem acontecendo na igreja, ela está manchando as vestes nupciais e está doente espiritualmente graças aos planos dos Illuminatis e à maçonaria. Eles deram uma maçã envenenada, e a noiva de Jesus aceitou e comeu esse fruto da falsa doutrina, falso louvor, falso culto, falsa adoração, falso mover do espírito, falsos pentecostes e falsas conversões realizadas por um emocionalismo ou pela técnica de oratória. Quem já assistiu o desenho da Branca de Neve, sabe o que estou dizendo. A Branca de Neve, moça pura que aceita a maçã envenenada da bruxa sem desconfiar, e na sua inocência morde a maçã e cai adormecida. Aquilo ali foi uma zombaria feita à Igreja de Deus, que se alimentou do falso evangelho, que é a maçã envenenada, e a bruxa é a maçonaria que criou esse evangelho e envenenou a igreja. A maçã aparentemente era bonita, mas continha veneno. O falso evangelho entrou dessa maneira nas igrejas sérias com uma boa aparência. A maçonaria criou várias igrejas para que as outras igrejas sérias imitassem, e foi o que aconteceu. As igrejas sérias começaram a chamar os ministros das igrejas criadas pela maçonaria para pregarem nos altares, e isso causou uma ferida de morte no seio da igreja, e se espalhou igual a um câncer. Depois a maçonaria começou a ensinar muitos teólogos sobre a confusão teológica, quando a Bíblia de estudo ainda ensinava a salvação e a santidade, porque as de hoje defendem pensamentos teológicos. Vocês podem comprar livros antigos que não fogem das escrituras, mas hoje os livros de estudo ensinam heresias e ainda manipulam o povo. As Bíblias de estudos antigas juntos com os livros ainda ensinavam alguma coisa, mas foram tirados de circulação das editoras. Não tem mais nas prateleiras das livrarias evangélicas, porque os editores não produzem mais materiais que ensinam a verdade ao povo. As editoras evangélicas de hoje seguem as diretrizes maçônicas. Se você não consegue mais encontrar aquela Bíblia de estudo antiga que ensinava a santidade, a melhor coisa é ficar com uma Bíblia normal sem estudo, que é simples. A maçonaria é terrível. Quando eu era bruxa, ficava observando o respeito que a convenção tinha pelos maçons. A maçonaria é a única religião que exerce influência em todas as religiões. Ela é a única religião que se une com todas, e o seu plano é unir todas as religiões para se tornar uma só, que é a religião do anticristo. A maçonaria irá usar o Vaticano e o poder papal para unificar as religiões. No Vaticano, onde está o Papa, tem muitos maçons ali dentro que exercem poder de influência sobre o Papa. Quem está acima da maçonaria são os Illuminatis, que controlam os mestres maçons. Os Illuminatis também controlam a rede muçulmana de terrorismo para colocar pressão nos seus governantes que não seguem as regras, mandando os terroristas ameaçarem aquele presidente. Quem fundou a rede terrorista muçulmana Al-Qaeda foi Osama Bin Laden, mas a ideia foi dos Illuminatis, que financiaram o grupo. Mas o assunto desse testemunho não são eles. O que estou relatando aqui é sobre o ocultismo. A nova era não é religião, mas uma ideologia satânica que está sendo espalhada pela mídia comercial de televisão, propaganda de uma marca. A nova era está tendo seus ensinos espalhados em filmes, novelas, séries, desenhos e seriados.
A maçonaria trabalha com os ensinos da nova era, e até as igrejas estão pregando esses ensinos e colocando nas suas teologias. A contaminação é global, e está atingindo a massa evangélica. Satanás nesse final dos tempos não está brincando, e vai atacar muito usando a palavra de Deus para confundir. Quando eu era bruxa, todo esse plano a maçonaria revelou para as bruxas. Os maçons disseram que todo esse plano foram passado para eles pelo arquiteto do universo para destruir a igreja. Segundo eles, o povo evangélico é o câncer do mundo que tem que transformar eles em outra coisa. E as igrejas de hoje foram transformadas, e estão parecidas com os templos maçônicos na forma de ensinar o povo. Todo esse plano veio do inferno. Os demônios passaram as suas estratégias aos mestres da maçonaria, revelando seus planos para mudar a igreja. E quando outro evangelho que não é o de Cristo entra na igreja, provoca danos nos espíritos dos crentes e mancham as suas vestiduras limpas. O pastor que aceita outro evangelho em sua igreja, ele é negligente e sem responsabilidade para cuidar das almas. Isso traz grande prejuízo para a obra de Deus. O povo sofre, e as igrejas que ainda são sérias e não se contaminaram, os demônios ficam rodeando e esperando os cultos para atacarem e esperando alguém abaixar a guarda. Eu, quando era bruxa, tinha o dom da visão, e via os demônios vigiando os cultos do lado de fora da igreja, porque na década de 80, as igrejas tinham muita unção, tanto em santidade, e buscavam nas vigílias da madrugada sempre, e os demônios tinham medo de entrar nos templos, porque a unção saía do corpo de todos os membros e contagiava o salão, e se eles colocassem os seus pés no piso da igreja seriam queimados. No mundo invisível é assim com a igreja santa. O demônio é imundo. Quando a santidade da igreja vinha ao encontro da impureza dos demônios, eles sentiam uma carga elétrica ao entrarem em contato com o povo, e quando a igreja orava muito, a luz resplandecia como labaredas de fogo ou castiçais acesos. Os demônios são trevas, e quando entravam em contato com a luz, sofriam radiação do calor dela e eram queimados. Os demônios conseguem ter força contra o povo de Deus quando eles conseguem induzir ao erro e a igreja cai em suas armadilhas. Essa é uma maneira fácil de enganar. Quando o povo abre legalidade no mundo espiritual igual a falsa adoração, falsos louvores, falsos cultos, falsa oração e falso evangelho. Quando um desses conjuntos entram na igreja, já abre uma legalidade para os demônios entrarem na igreja. O problema não são eles entrarem na casa de oração, porque os ungidos que não dão legalidade podem expulsar, ou eles não resistem à presença de Deus e saem. Eles podem até entrar na casa de oração, mas são derrotados lá mesmo no território santo. Quando eu falo de entrar na igreja, estou me referindo a controlar o culto, as pregações, louvores, dominando os corpos de quem está no altar na hora de edificar a igreja e realizar mover do Espírito fazendo cair falso fogo. A adoração, louvores, cultos, oração e a pregação tem que estar dentro das Escrituras, nada de invenção humana ou criatividade das coisas do mundo que são introduzidas nos cultos. Quando em um culto santo é colocado coisas modernas como luz piscando, coreografia corporal igual tem em salões de dança, teatro de peças que os atores satânicos fazem, ou danças iguais tem em salões do mundo, esses cultos se tornam imundos para Deus e abominável, e aonde tem todas as formas de impurezas, ali também estão os demônios acompanhando. O altar é onde vai sair a palavra de Deus para alimentar o povo. Se os demônios assumem o altar, não tem mais palavras de vida, mas palavras de morte. Os demônios querem todos os altares das igrejas para espalharem as suas mentiras através de ministros que são de Deus, e foram enganados ao oferecerem outro evangelho. Isso pode acontecer sem ele ter noção, até por sua inocência, inconscientemente ou falta de domínio nas Escrituras. Podem pregar outro evangelho e matar as ovelhas. E tem aqueles ministros maçônicos que estão infiltrados nas igrejas e fazem isso de propósito. Eu era uma bruxa que conseguia entrar em igrejas que faziam cultos modernos, e as legiões de demônios me seguiam e ficavam comigo dentro desses cultos até o final. E esse sempre foi o projeto dos demônios, de mancharem a pureza dos cultos que são oferecidos para Deus.
Na década de 80, quando eu me tornei bruxa, era mais difícil isso acontecer nos cultos. Já nessa geração, os demônios conseguem deixar os cultos imundos de 95% das igrejas. No livro de Lucas 18, versículo 8, Jesus fala assim: quando vir o Filho do Homem, achará fé na terra. Do ano 2000 até esse momento que gravo o meu testemunho, as igrejas mudaram muito. Os cultos mudaram e as vestes também. Os louvores mudaram, as adorações e o evangelho pregado também. A igreja de hoje está irreconhecível e perdeu a sua identidade dos tempos antigos. A igreja raiz desapareceu, e foi substituída por outra igreja estranha que perdeu a sua marca, que é a separação do pecado, e de tudo aquilo que leva a pecar. Eu me lembro na década de 80, quando era bruxa, e me vestia de crente com saias longas para enganar o povo. Eu queria uma oportunidade de ir à frente do púlpito para falar de uma bênção, e aproveitar e falar heresias usando versículos da Bíblia distorcendo a palavra, e falar em línguas estranhas lançando maldições nos crentes. Usar uma linguagem que eles não entendem. E quando eu entrei em uma igreja santa que orava muito, fiquei tonta, porque o povo era tão avivado que eu podia ver as luzes saindo de seus corpos, e quando a luz refletia em meus olhos, lágrimas saíam, e fiquei com tontura. O povo era a luz do mundo e o sal da terra, porque eram diferentes dos povos do mundo, e quando eu percebi que iria cair, fui embora do culto. Se eu ficasse na igreja, minha máscara iria cair, e a farsa de cristã não iria muito longe. As bruxas na época passaram muita dificuldade para corromper as igrejas e recebiam tiros de fogo ardente. Foram poucas igrejas que conseguimos corromper, porque o povo dessas estavam despercebidos. Teve uma igreja séria que pregava o evangelho verdadeiro. O pastor não vigiou, e confiou em nós cedendo para trabalhar na obra. Era eu e mais 5 bruxas disfarçadas de crentes bem vestidas sem nenhuma maquiagem, brincos e com roupas bem comportadas e com Bíblia nas mãos. O pastor ficou alegre por ter 6 missionárias em seu ministério. Ele e a sua igreja foram enganadas, e a heresia entrou por nossa causa. Lançamos profecias em línguas estranhas, e o povo acreditou e diziam: eu creio e recebo. Muitas irmãs ficaram com os espíritos de pombas giras que lançamos nelas. Elas começaram a sentir desejos pelos homens do mundo, e deixaram os seus maridos para ficarem com os ímpios. E os obreiros começaram a sentir fraquezas para orar e veio grande desânimo. Alguns desviaram e outros não deixaram a igreja, mas não queriam mais pregar e nem fazer a obra com o pastor. Os que não saíram da igreja, preferiam ficar no banco só ouvindo, rejeitando pregar no púlpito. O desânimo entrou em suas almas, e não usaram os seus dons querendo ser membros parasitas que não têm desejos de pregar a palavra. E assim nós tivemos mais espaços na obra do ministério. O pastor não estava entendendo nada do que acontecia ali dentro da igreja, e saímos da igreja antes que descobrissem quem era a gente. Muitas pessoas crentes dessa igreja estavam enfermas e de cama por aceitarem as nossas profecias. A gente lançava magias com as nossas mãos, fingindo que estávamos profetizando sobre eles. Até hoje me perguntam como 6 bruxas conseguiram derrotar uma igreja inteira. Eu disse: isso se chama o princípio da legalidade. A gente não tinha condição de derrotar uma igreja que estava na verdade. A primeira legalidade veio do pastor que nos aceitou para ajudá-lo a fazer a obra. Quando ele aceitou 6 bruxas para serem membras, juntos com a gente entraram legiões de demônios, e como fomos aceitas, a igreja inteira nos aceitou por causa do seu pastor. O povo acreditava em nossas palavras, revelações e outros dons. Isso no mundo espiritual é uma legalidade. Se o povo não acreditasse na gente mesmo sendo obreiras, os demônios não entrariam dentro dessa igreja porque eles precisam de legalidade para trabalharem. A legalidade é uma porta de entrada dos demônios. Quando dizemos sim ou concordamos com um evangelho falso, profecias falsas ou louvores evangélicos imundos, estamos dizendo sim para os demônios. É a mesma coisa de abrir a porta da casa e pedir para um demônio entrar. Em Gênesis 3 no versículo 4, a serpente diz a Eva que ela não iria morrer quando comesse do fruto, e no versículo 6, Eva comeu do fruto e o deu para o seu marido Adão. Satanás não iria conseguir derrotar Adão e Eva,
Se eles tivessem falado que não iriam comer desse fruto, se dissessem não, a serpente iria perder a guerra, mas eles falaram sim. E a legalidade para Satanás os derrotar aconteceu. Eles eram puros e santos. A serpente não podia vencê-los. A serpente queria legalidade para poder os derrotar e foi astuta. Eu e as bruxas conseguimos derrotar aquela igreja porque eles deram legalidade. O pastor aceitou as bruxas e nos deu para os membros. O pastor representava Eva, que aceitou o fruto da serpente que simboliza as bruxas, e depois o pastor ofereceu esse fruto às suas ovelhas que representa Adão, que confiando em sua mulher caiu. E o pastor viu que o fruto era bom e comeu, e deu aos membros que comeram. No livro de Mateus 18 no verso 18, fala que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Quando uma igreja é fundada, e o seu líder começa a fazer os fundamentos doutrinários de como vai ser os cultos e de como o povo irá se comportar, ele está ligando aquela nova igreja na terra. Ela foi ativada e passou a existir no mundo espiritual. Se ela estiver dentro das normas da palavra de Deus, ela é ligada no céu como um ministério aprovado, no código da bruxaria. Tudo o que é ligado na terra obedecendo às leis da feitiçaria será ligado no inferno. O falso evangelho, falsos cultos, falsos louvores que foram criados pela maçonaria para entrar nas igrejas, todas essas coisas satânicas que é ligado na terra foram ligadas no inferno. Reparem que Satanás tenta imitar a Deus. Voltando a falar da igreja que derrotamos, posso dizer que isso é batalha espiritual. Nem todas as igrejas conseguem vencer por abrir as portas para o mal entrar, e serem enganadas pelas palavras da serpente. Os demônios só conseguem derrotar uma igreja quando ela dá legalidade. Existe uma lei no mundo espiritual, que as trevas não podem derrotar a luz, e nenhuma força maligna pode derrotar o homem santo. Por causa disso, os demônios seduzem ao erro para terem legalidade. Os demônios enganam usando a palavra de Deus, para convencer o povo a abrir legalidade para eles. Satanás usou as escrituras sagradas para manipular Jesus, para ver se ele abria legalidade. Adão não tinha pecado e perdeu pela legalidade. Satanás acreditou que Jesus, por não ter pecado, iria perder também. Antigamente, as bruxas passavam dificuldades em corromper as igrejas. Algumas igrejas, os nossos planos foram frustrados. Hoje em dia, as igrejas não precisam de bruxas para corrompê-las. As igrejas se corrompem por vontade própria, abrindo diversas legalidades no mundo espiritual. Depois que inventaram as redes sociais, e com o surgimento da internet, a pornografia ficou mais acessível a todos. Antes só era a televisão que corrompia. Hoje são os sites pornográficos e as redes sociais e outros. A igreja está se corrompendo por vontade própria, porque as abominações estão dentro dos seus lares, as iniquidades habitam em suas casas. Redes sociais, filmes, games e novelas fazem parte da família. O pecado se tornou cultura no seio da família. Essas coisas esfriaram a igreja, mataram a fé e a consciência foi corrompida. Esse é o motivo que os sinais de maravilha que antes acontecia já não acontecem mais. Na década de 80 e 90, os milagres aconteciam e curas eram bastantes. Quando eu era bruxa, sentia medo da igreja por ver tantos milagres. Eu sabia que existia um Deus poderoso que operava dentro da igreja mesmo sendo uma bruxa. Hoje, como uma serva de Deus, não vejo mais nada acontecer. Milagres estão em extinção, e as curas estão a cada dia mais raras. Batismo com o Espírito Santo não se vê mais. Quando uma pessoa recebe algum dom nos dias de hoje, é apenas uma pessoa por igreja que ainda recebe por estar em retidão. A igreja está em pecado, o que atrapalha de ter os dons. E para receber o batismo com fogo, acontece uma vez por ano na vida de uma ou duas pessoas por igreja. A igreja está em pecado, o que eu e as bruxas não conseguíamos fazer. A tecnologia fez, que foi corromper 90% das igrejas da América Latina, incluindo nosso Brasil latino-americano. Eu não estou dizendo dessas igrejas que já foram fundadas no falso evangelho. Estou dizendo que em poucos anos, a tecnologia que é as redes sociais,
sites pornográficos e games juntos conseguiram corromper 90% das igrejas que foram fundadas. Na verdade, eu não estou incluindo a televisão que é antiga, estou falando das coisas novas de agora. A tecnologia foi criada pelos homens inteligentes que trabalham para os Illuminatis e recebem milhões para isso. As bruxas não conseguiram corromper as igrejas em 30 anos. Da década de 60 a 90, as bruxas se empenharam em corromper a igreja. Em 30 anos, as bruxas conseguiram corromper 10% das igrejas, e a tecnologia em poucos anos conseguiu corromper 90% das igrejas. Só as redes sociais, vou falar do Facebook, em apenas 10 anos conseguiu corromper 80% das igrejas. Em 10 anos o mundo inteiro estava conectado com essa rede. O Facebook é a rede que mais corrompe, até mais do que os sites pornográficos, porque o Facebook já é uma rede de pornografia. Nessa rede tem diversas postagens, e até vídeos pornográficos que o povo encontra. Um ateu falou para mim: o Deus das igrejas morreu, e não opera mais nada faz tempo. Eu disse: quem morreu foi o povo. E onde há carniça, Deus não se aproxima por ser santo e não suporta o cheiro do pecado que sai da vida dos mortos-vivos. É triste dizer isso e ainda ouvir um ateu zombando. Eu disse a ele: antes as igrejas eram separadas do mundo e não toleravam o pecado. Eu e as bruxas conseguimos entrar em outra igreja séria. A maçonaria financiava a convenção. A gente recebia dinheiro para fazer essas obras malignas. Nessa igreja, conseguimos ficar mais tempo por ser uma igreja que não orava muito. Apesar de ensinar a verdade, o povo não gostava de se revestir espiritualmente. Primeiro nos disfarçamos de mulheres alcoólatras e aceitamos a Jesus na mesma noite. Nos disfarçamos de ovelhas, mas éramos serpentes. No dia em que aceitamos a Jesus, tivemos que chorar para convencer, e o pastor feliz fez o seu papel de receber as almas bem. Fomos doutrinadas por ele e aprendemos todas as normas do ministério, e como o povo era ensinado, e dentro daquela igreja, a gente estudou a doutrina deles e como enfraquecer os ensinos para abrir legalidade para os demônios entrarem ali. Nos dias de culto a gente estava na igreja, e nos dias que não tinha culto a gente se reunia para fazer bruxaria. De todas as igrejas que enganamos, essa pregava a verdade, mas o povo orava pouco, e o pastor também. Cada igreja tem uma temperatura espiritual, uma tem mais unção do que a outra, porque a que mais ora e busca a Deus fazendo vigília são as que têm mais unção. Tinha igrejas que as bruxas passavam mal e saíam, porque o poder de Deus era forte ali. Já as igrejas que pregam a verdade e o povo não ora, elas não têm tanta unção. Isso não significa que a igreja não é de Deus, desde que estejam na verdade, e o pastor pregando o evangelho verdadeiro. Tem igrejas que oram muito e buscam nas madrugadas, mas o evangelho é o da prosperidade, e o pastor ensina heresias ao povo. Essas igrejas nem precisam orar, porque estão no erro e o povo no pecado. Por mais que orem, Deus não derrama seu poder se não deixar o pecado. Alguns povos que estão nessas igrejas e são inocentes e se entregam a Deus, o Senhor irá ter misericórdia e abençoar alguns de coração sincero. Essas pessoas sinceras que estão nas igrejas erradas, por mais que orem buscando unção, não irão ter, mas Deus pode abençoar a vida deles de outras maneiras. Primeiro eles têm que conhecer a verdade e serem libertos, para depois receberem a unção. Enquanto estiverem cegos sem conhecerem a verdade, não poderão receber a unção, mesmo que orem muito. Voltando a falar das bruxas e eu na igreja do pastor que nos doutrinou, a gente planejava muito para derrubar aquele ministério, e fizemos uma bruxaria para cegar o entendimento do pastor, e assim ele não iria desconfiar da gente. Como ele não orava, o nosso feitiço acertou sua mente. Eu que tinha visão espiritual, percebi que uma bolinha de luz escura entrava na mente dele e cegava o raciocínio, e ele perdeu todo o seu entendimento. E o pastor colocou uma das bruxas para dar ensinamento somente para as mulheres, e essa bruxa ensinava que para as irmãs não perderem os seus esposos tinham que ser sensuais. Essa era a única maneira de salvar o casamento. Já que o pastor era contra o divórcio, essa era a única maneira de salvar o casamento segundo os ensinos das bruxas. Já que o pastor era contra o divórcio,
Essa igreja que enganamos, foi a primeira igreja que começou a andar na vaidade. A bruxa que ensinava, dizia para as irmãs fazerem todos os tipos de sexo dentro das 4 paredes para salvarem os seus casamentos, e disse para alugar fitas de VHS nas locadoras para assistirem com os seus esposos. As reuniões com as mulheres da igreja os homens não podiam participar, e nem o pastor participava e não sabia desses ensinos. E depois desses ensinos, as irmãs alugavam filmes pornográficos para aprenderem com as prostitutas de Hollywood. Isso aconteceu no ano de 1990, e essa igreja se tornou mundana. Teve uma igreja que as bruxas iriam e foram impedidas. Um espírito maligno tomou o corpo de uma das bruxas e disse que o pastor tinha o dom da visão. Ele olhava para qualquer pessoa que não era crente, e via uma névoa negra em cima da cabeça das pessoas, e toda pessoa que ele enxergava essa névoa, ele colocava a mão sobre a cabeça e expulsava o demônio. Ele pedia um sinal a Deus para saber quem era crente de verdade ou não. Quem era crente de verdade, ele pediu para Deus mostrar uma luz sobre a cabeça, e quem era apenas um membro de igreja e ainda não havia se convertido por inteiro, ele pediu para Deus mostrar a névoa negra. Nessa igreja, a gente iria ser descoberta, não importaria o disfarce das roupas. Antigamente, as roupas das irmãs eram vestidos ou saias que iam até a canela, blusas de mangas e cabelos longos. A gente disfarçava bem, mas quem tem visão é difícil de enganar. Teve uma igreja que entramos com legiões de demônios do prodígio, milagres, revelação, profecias, sabedoria, inteligência e de entendimento bíblico. Todos esses demônios iriam entrar com a gente para enganar o povo dessa igreja. Os demônios, quando vão para derrubar a igreja, eles vêm com todas as armas de engano e estratégias para destruição. A gente não podia entrar na igreja com aquela legião de demônios, porque o pastor tinha o dom da visão e iria ver a legião com as bruxas. E se a gente disfarçasse de crente, o pastor iria ver a legião nos acompanhando, e os demônios tiveram que se disfarçar também. Eles se transfiguravam em anjos ficando idênticos aos anjos de Deus. E quando entramos dentro daquela igreja, os demônios disfarçados de anjos entraram também, e o pastor com o seu dom de visão, enxergou a legião e se alegrou porque pensou que eram os anjos de Deus. Ele se admirou com tanta legião de anjos acompanhando a gente, e deu a honra para cada uma de nós falarmos alguma coisa ou louvar na frente do púlpito. E depois, quando a gente foi embora e chegamos à casa de ritual, começamos a planejar o nosso retorno para enganar. Um demônio apareceu para nós na hora desse planejamento e disse: Vocês não irão voltar para lá. O pastor está orando nesse momento, e o Espírito Santo revelou a nossa identidade para ele. No momento que ele começou a agradecer ao seu Deus por ter enviado a legião de anjos para sua igreja, o Espírito Santo disse que não eram da parte de Deus. O pastor já sabe quem são vocês, e está esperando irem de novo para lá. O plano de vocês foi descoberto a tempo, e o pastor não irá deixar a igreja ser enganada. E depois desse aviso mudamos de planos, e a gente foi em outra igreja disfarçadas de crentes. Nessa igreja, o pastor não tinha o dom da visão, então entramos com a legião que ele não podia ver. O problema é que essa igreja buscava muito nas madrugadas e jejuavam na parte da manhã. Uma parte da legião que era mais fraca não entrou na igreja, e a outra parte que era mais forte entrou para enganar. Mas a temperatura do fogo estava alta e alguns demônios começaram a se descascar. Eu via tudo isso com o dom da visão que recebi na bruxaria, e quando a igreja começou a orar em voz alta, os demônios começaram a descascar mais ainda, não aguentaram e foram embora para bem longe daquele povo, e nós ficamos lá no culto sem o auxílio dos demônios. Eles tinham abandonado a gente. Até aqueles que estavam em nossos corpos não aguentaram e foram embora. A gente com os nossos corpos livres das possessões pensamos assim: agora que os demônios foram embora, os nossos corpos não têm nenhum deles. Então esse fogo não pode nos queimar, já que nossos corpos estão livres das possessões. Isso significa que não iremos cair endemoniadas. A gente já caiu endemoniada nas outras igrejas porque eles estavam dentro de nós. Porque o demônio não resistiu,
e dentro dos nossos corpos se manifestaram. Um pastor conseguiu jogar a gente várias vezes ao chão, porque saía fogo das palavras dele, e ele não estava atingindo a nossa carne, mas aqueles espíritos possessores. E nós naquele momento sem os demônios e dentro daquela igreja pensávamos que não iríamos cair, porque os demônios deixaram os nossos corpos. Isso é questão de lógica. Quaisquer pessoas que foram livres dos demônios não caem na igreja, a não ser que eles retornem para sua casa vazia. Nós estávamos livres daqueles demônios por algum tempo, e a nossa casa estava vazia. Nós estávamos livres daqueles demônios por algum tempo, e os nossos corpos vazios. Qualquer pastor que tivesse visão e olhasse para nós, não iria ver nenhum demônio, e sem os demônios ao nosso lado para operar maravilhas e curar. Quando eles estavam ao lado das bruxas até fogo do céu caía, e quando uma bruxa está possuída, ela faz coisas no mundo espiritual que os crentes duvidam. Naquele momento, a gente estava sozinha, mas não éramos bruxas iniciantes que no começo não têm poderes e por isso fazem rituais, se sacrificam e são capazes de qualquer coisa para obter poder. A gente já tinha recebido dons dos espíritos malignos, ou vocês pensam que só os crentes podem ter? O diabo imita a Deus. E do mesmo modo que o Espírito Santo dá dons para os crentes, o diabo também dá para os seus servos. A gente levantava as nossas mãos na hora que o povo estava clamando. O povo estava de olhos fechados e a gente lançava dardos neles. E o pastor com os olhos fechados e clamando, levantou as suas mãos ao céu igual Moisés fez naquela guerra, e o povo de Israel venceu. Quando o pastor fez isso, a gente caiu ao chão, sentimos o fogo queimar não a nossa carne, mas a nossa alma. O fogo espiritual não é igual ao fogo da terra que queima a carne. O fogo espiritual atinge a alma e o espírito. A gente era bruxas da maldade, e aquele fogo estava queimando a nossa alma que era maligna e o nosso espírito que estava sujo. Sentimos dores não na nossa carne, mas na alma que é pior. Quando a gente quebra um osso e sentimos dores, não houve manifestação demoníaca. A gente naquele momento não tinha demônio. Se a gente tivesse demônio em nosso corpo não iríamos sentir as dores. Só os demônios em nossos corpos que são atingidos. O pastor percebeu que a gente não tinha demônio, e junto com os obreiros levantaram a gente do chão e oraram por nós. Aquilo enfraqueceu as nossas forças e demorou muito para a gente se recuperar na casa de ritual da bruxaria. Naquela igreja, ninguém tinha o dom da visão para ver os demônios que entraram. Aquela igreja não tinha o dom de discernimento para sentir os demônios. Aquela igreja não tinha nenhum desses dois dons tão importantes, mas tinha fogo de Deus que devorava qualquer espírito diabólico. Eles viviam orando, e quando clamavam juntos, a temperatura do fogo aumentava de tal maneira que ficava impossível as legiões entrarem na igreja. Um templo de pedra que esquentou com o clamor. As 4 paredes daquela igreja ficaram santificadas, e a unção se espalhou naquela casa que nenhum demônio permaneceu ali. Para tirar as dúvidas de alguns que me escutam, pessoas que não têm demônio não caem em igrejas assim. Pessoas que têm demônio, ele se manifesta e pode cair ao chão dependendo da unção. Eu e as bruxas não tínhamos demônio no corpo, eles saíram de nós por saberem que iriam ser queimados. A gente não tinha demônio. A dúvida é, por que caímos se naquele momento a gente estava livre? É que a nossa alma era maligna, e o fogo espiritual atingiu a parte de nossas almas que era pura maldade. Qualquer pessoa ímpia sem demônio, por exemplo, ela não irá cair. As bruxas já são malignas, e mesmo sem demônio vão cair. As bruxas fazem tantas obras das trevas que se tornam a imagem e semelhança do diabo. Os crentes que buscam a presença de Deus, ficam com a aparência de anjos que são a imagem e semelhança de Deus. As bruxas que buscam a presença dos espíritos malignos ficam com a presença deles, e a bruxa sem ter demônio irá cair na igreja por ser uma cópia desses espíritos diabólicos. E eu digo que as bruxas quando sobem de nível espiritual, crescendo na magia e no conhecimento do ocultismo, as bruxas ficam a cada dia parecendo com os demônios. Uma bruxa pode ficar invisível parecendo um espírito,
e mexer em objetos e assombrar pessoas à noite. Uma bruxa invisível pode entrar na casa de uma pessoa e matá-la. Ninguém irá ver, e vão pensar que é morte natural. A bruxa invisível pode passar por dentro da parede de uma casa. Isso se chama encantamento. Uma bruxa pode virar uma sombra e passar igual um vulto de um lado para o outro. Uma bruxa pode se transformar em gato, cachorro, serpente, porco ou em qualquer coisa. Feiticeiros, satanistas, maçons e gurus também podem fazer as mesmas coisas que as bruxas fazem, desde que se aprofundem na magia. Dessas religiões do ocultismo não existe aquela religião que é superior. O que buscar mais e se dedicar mais fará diferença. É igual à igreja. O crente que busca mais a Deus irá ter mais autoridade e dons do que aquele que não ora. A religião pode ser menosprezada e insignificante, mas se o seguidor se dedicar muito e buscar os poderes das trevas, ele irá ser maior do que aquele que está servindo uma religião grande e famosa que não se empenha no ocultismo. Uma bruxa pode se transformar em qualquer coisa, se ela se dedicar e buscar os poderes das trevas. As bruxas mais antigas me falaram que uma bruxa rival de outra escola se transformou em cobra para matar a nossa professora da escola. E o resultado foi que as bruxas cortaram a cobra no meio sem saberem que era uma bruxa, e a cobra foi jogada perto de uma árvore, e o encanto se quebrou fazendo a bruxa voltar ao seu estado físico normal, e a bruxa ferida gravemente sem algumas partes do seu corpo morreu. Teve uma bruxa que se transformou em um corvo, e estava no muro vigiando a gente, e quando a nossa bruxa mestre lançou uma magia naquele corvo, ele morreu, mas antes voou muito para morrer bem longe. Uma bruxa pode ser transportada de um lugar a outro, de uma cidade a outra, de um estado a outro ou de um país a outro. Depende do nível espiritual dessa bruxa. Os demônios podem transportar qualquer bruxa para qualquer lugar. Lucas 4 versículo 5. O diabo transportou Jesus até um monte muito alto. Irei estar parando aqui para o vídeo não ficar longo, e estarei fazendo a segunda parte em outro vídeo.